Jesus. Amém. Amém. Obrigado, mano. Graça e paz, meus irmãos. Nos últimos, melhor dizendo, na primeira quinzena deste mês, né? Eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem há muito tempo que a gente não conseguia, para a região do norte de Minas, que é onde a minha família natal reside. E para nós foi uma honra receber a mensagem do pastor Guilherme, bem-vindo à PIBVG. A gente se alegrou e tivemos o privilégio de, pela graça de Deus, representar a PIBVG em duas comunidades lá, na Igreja Batista em Divisópolis, que é da minha família, e na Igreja Batista Peniel, em Vitória da Conquista. Trouxe o abraço deles para os irmãos aqui, e a gente se sente, mais uma vez, reforço, muito alegre de poder representar essa igreja, e agradecemos por fazer parte desse momento, ao qual nós estamos aqui, debaixo da dependência do Senhor, né? E o Senhor nos trouxe até aqui. E o nosso intuito é, naquilo que tiver ao nosso alcance, poder abençoar a vida de cada um de vocês. Sem muito me alongar, meus irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Das conversas que tive com o pastor Guilherme, você já tem pensado a respeito, pelo menos, de dois tópicos aqui neste ano, não é? Quem Deus espera que vocês sejam? O que Deus espera que vocês façam? E a começar por hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que o Senhor espera que a gente deixe para trás. Porque muitas vezes na nossa jornada de fé, existem alguns empecilhos que nos privam de justamente fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer e ser, que é plenos e íntegros naquilo que o Senhor nos chamou. E muitas vezes nós colocamos fardos sobre nós, na nossa jornada, que nos impedem de atingir esse crescimento. E eu quero pensar com vocês no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 15 até o verso 17, sobre sabedoria. Eu queria que você lesse a palavra de Deus com muita atenção. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa reunião santa em Teu nome. Nós já cantamos a Ti, engrandecemos ao Senhor, reconhecemos Tua grandeza e a graça do Senhor atuante em nós. Nós reconhecemos que se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, a Tua graça faz isso conosco, nos modela, nos aperfeiçoa, nos santifica e conduz os nossos passos, ó Pai, até mesmo os pequenos passos que tomamos semana após semana ao nos reunirmos em Teu nome. Aqui está a Tua palavra e diante dela nós nos dobramos, ó Pai, e rogamos para que o Teu Santo Espírito fale poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Como você tem gerenciado a sua vida? Começo de ano as coisas andam bem? Ou se você ainda tem o retrospecto do último ano aí, como é que anda o seu histórico aí? Eu sei que é difícil hoje a gente lidar com esse tipo de questão, porque a vida ela é complexa, não é, meus irmãos? Se você parar para pensar, a vida é complexa nas coisas mais comuns que todos nós temos aqui. Quem é casado sabe muito bem dizer que a vida é complexa, porque o casamento é difícil. Educar filhos é um tanto quanto difícil no mundo de hoje. Como é que você tem administrado seus relacionamentos? Eu não sei vocês, mas tem uma série de TV muito conhecida norte-americana chamada Friends. Essa série é uma série que, como o próprio nome diz, a tradução para nós é amigos. E eu sempre brinco, né, com as pessoas que gostam dessa série, que é o seguinte, eles se encontram todos os dias. E isso é estranho, porque depois que você atinge a vida adulta, a coisa mais difícil é você encontrar seus amigos, não é? Ou seja, administrar os relacionamentos da nossa jornada, com o passar do tempo, vai ficando também difícil. Mas como não pensar também a respeito do planejamento do futuro, né? A gente olha para o mundo aqui e principalmente diante das questões que são tanto quanto variáveis, como por exemplo, quem é que está no palanque no momento atual? Quem será o próximo presidente? Quem será a próxima pessoa que você e eu colocaremos uma expectativa de que teremos um país melhor? Percebe? Quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre a nossa vida, a gente vai perceber que essa pergunta, como você tem gerenciado ela, a resposta talvez seja um pouquinho frustrante, não é? Mas é natural que nessa época do ano, início de ano, Natal, Ano Novo, começou o ano. Eu tenho certeza que, em alguma medida,
você está um pouco mais animado, tem aí alguns projetos pessoais, algumas metas, algumas expectativas, sejam elas ministeriais, sejam elas para a sua própria casa, porque você quer ter um ano melhor do que 2024. Afinal, pelo menos alguém que é saudável e que entende que a gente tem que buscar sempre o melhor para a nossa vida, ano a ano, essa é a expectativa que a gente tem. Mas diante dos desafios da vida, a gente se depara justamente com o quê? Com fardos. Fardos que fazem com que as nossas expectativas, male male, depois do carnaval, elas já sejam frustradas. Tem uma banda chamada Raiz Worship, que ele tem uma música muito bacana, que traduz bem para a gente o que é você pensar na vida e no fardo que é viver a vida. E o que a gente tem que fazer diante disso? A música diz o seguinte: a vida é uma viagem, então viagem leve, com pouca bagagem, só o essencial para viver. Jesus é o essencial para viver. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Então siga o seu caminho, só leve o que Deus disser, em uma viagem leve, com pouca bagagem. Eu acho que eles acertaram muito bem em trazer para nós essa perspectiva de que, para que a gente dê continuidade à nossa história como povo de Deus, a gente precisa aliviar a nossa bagagem. Porque a viagem é longa, gente. Não é à toa que nós somos qualificados no Novo Testamento como peregrinos. Ou seja, nós somos aqueles que estamos em jornada, que estamos vivendo os nossos dias aqui em peregrinação. E isso coloca sobre nós o desafio de justamente selecionarmos aquilo que nós devemos deixar para trás. O que a gente tem que largar no meio do caminho da nossa história para que a gente consiga dar continuidade? E aí eu tenho certeza que tem uma oração, que ela é comum a mim e a você, todos nós aqui sem exceção, já fizemos, e eu tenho certeza que esse ano você já fez, se você se enquadrou com algum exemplo que eu dei no início dessa introdução, que é orar por sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para viver. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa administrar os meus dias. Me dá sabedoria para que eu possa, da melhor maneira possível ali, trabalhar no meu ministério, melhorar meu casamento, melhorar no trabalho. Me dá sabedoria para educar meus filhos, porque está sendo um tanto quanto desafiador. Mas aí, meus irmãos, a grande pergunta que tem que se levantar é: o que é sabedoria? O que é sabedoria, afinal? E onde que nós encontramos sabedoria? A sabedoria, será que é um tesouro escondido? O que é viver de maneira sábia? Tiago, no capítulo 1 da sua carta, e se não me engano, acho que pela manhã vocês meditaram no primeiro capítulo de Tiago, Tiago apresenta para nós a sabedoria como uma dádiva, um presente de Deus, pelo qual eu e você podemos orar, pedir, e Deus de bom grado nos concede. Olha que precioso isso. Saber que aquilo que nós mais necessitamos para lidar na nossa vida, Deus tem o prazer em dar a nós, por graça e por misericórdia, como presente, como dádiva. O texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, destinado à carta aos cristãos de Éfeso, também fala sobre sabedoria, mas apresenta algo interessante a respeito do que nós precisamos deixar para trás para vivermos uma vida sábia diante de Deus. E sabe o que é? A nossa insensatez. A gente é insensato, não é? A gente muitas vezes se depara com o desafio de ter uma bagagem leve na nossa jornada, porque a insensatez torna o fardo pesado. E é sobre isso que a gente vai pensar aqui nessa noite, meus irmãos. A minha proposta é pensar a partir do texto de Efésios capítulo 5, do verso 15 a 17, sobre a sabedoria cristã. E a nossa ideia aqui é pensar que a sabedoria cristã, ela está em compreender e viver segundo a vontade revelada do Senhor. Simples assim. Viver de maneira sábia, com toda certeza, é viver segundo o padrão de Deus, segundo aquilo que Ele designou para nós. E a gente vai ver isso em duas partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo quer mostrar para nós que nós devemos preencher o nosso tempo de maneira santa e sábia. Olha só para o texto, verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Na Almeida Revista Atualizada, nós temos a expressão andam, justamente porque para um judeu, e Paulo é um judeu, a metáfora da caminhada, da jornada, é sinônimo justamente da nossa conduta. Se você lembra muito bem, o primeiro salmo que nós temos é: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando nós temos ali o Shema, ouve, ó Israel,
a nação é incentivada e encorajada as famílias pastorearem seus filhos quando estiverem no caminho, quando estiverem sentados, ou seja, na jornada da vida, falando sobre as verdades eternas do Senhor. Paulo tem o mesmo objetivo. Ele está falando para nós sobre comportamento. E é interessante que quando a gente pensa em coisas importantes na nossa vida, essas coisas importantes, elas demandam uma atenção para nós, não é? Vamos dar alguns exemplos aqui. Talvez seu emprego. Seu emprego é algo importante para você, eu tenho certeza disso. Porque com toda certeza, quando há uma ameaça de perca, você entra em desespero. Eu já falei sobre a educação dos seus filhos, seu desafio familiar e até mesmo os nossos passatempos. Quem aqui não lembra daquela viagem que tanto aguarda fazer com todo mundo da família? Pô, a gente vai conseguir sair e poder aliviar, descansar e etc. Isso a gente dá uma prioridade, uma atenção, cria-se uma expectativa. Mas veja, tudo que a gente investe tempo é porque a gente tem justamente ali um interesse bem importante para nós. A vida cristã não é menos do que isso, meus irmãos. A sua conduta não é menos do que isso. E a grande questão que a gente tem que se levantar, principalmente no dia de hoje, que é o dia que Deus te deu, é: como você tem se preocupado com a sua conduta? Como você tem se preocupado com a sua postura diante do Senhor? É isso que Paulo está colocando para nós aqui, que nós precisamos. Ele coloca para nós que nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós vivemos. E Paulo, ele está vindo aqui falando sobre comportamento, não porque escrevendo essa carta, ele apenas pensou agora vou falar sobre comportamento e começou a escrever. Muito pelo contrário. Se você puder folhear a sua Bíblia aí, lá no capítulo 2, nós temos no primeiro verso do capítulo 2, o apóstolo Paulo dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver. Paulo já vem falando desde o capítulo 2 dessa carta sobre conduta. Só que ele vai elencar para nós, meus irmãos, principalmente a partir do capítulo 4, e se você puder vir a sua página mais uma vez, ele vai elencar, no início do capítulo 4, até o texto que nós lemos, 4 razões que devem ser levadas em consideração por mim e por você, para que a gente se preocupe com a nossa conduta. A primeira delas se encontra no verso 1 do capítulo 4, olha o que Paulo diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Olha que precioso que é isso. A vida cristã é uma dádiva de Deus. É algo digno, é algo precioso para nós. Paulo está qualificando para mim e para você que a razão pela qual você tem que se preocupar com a sua conduta é porque a vida que você recebeu não foi você que conquistou. A vida que você tem, que você chama de vida cristã, não é uma vida que você tropeçou nela e, opa, achei ela aqui no meio do caminho, então vou me vestir de crente. Não, muito pelo contrário. É Deus que nos concede vida eterna. O apóstolo João, no seu evangelho, ele coloca para nós que nós não nascemos da carne, nem sangue, nem da vontade humana, mas nós nos tornamos filhos, pois nascemos de Deus. É Deus que nos gera na eternidade. É Deus que nos torna filhos dele. Logo, a primeira razão de Paulo para que você se preocupe com a sua conduta cristã diante dos homens e nesse mundo que é mau, é justamente porque a vida cristã é um presente. Mas nesse contexto do capítulo 4, Paulo vai discorrer justamente essa vida digna como uma vida que é traduzida em comunhão. Dá uma olhadinha aí. Se você for percorrer os versos seguintes do capítulo 4, ele vai fazer algumas expressões para nós como do tipo, verso 4, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Ele está falando daquilo que une cada um de nós aqui, a despeito das nossas diferenças. Mas veja o que ele diz para nós no verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A vida digna que nós recebemos, ela é traduzida na comunidade de fé que você recebeu. Sabe um jeito fácil de entender isso? Não existe crente sem igreja. Não existe crente sem igreja. Talvez tenham pessoas que não são cristãs verdadeiramente que estão aqui. Talvez tenham pessoas aqui que não conhecem a Jesus Cristo ainda e estão aqui. Mas eu digo para você que nenhum cristão verdadeiro que ama a Deus acima de todas as coisas estará fora daqui. Ele deve estar num ajuntamento como esse, porque é aqui que a gente experiencia essa convicção de que a vida cristã é um presente, meus irmãos. Mas eu disse 4 razões, não foi? A segunda razão que Paulo coloca para nós é um pouco mais para frente. Se você puder ver agora no verso 17,
Ele vai dizer para nós o seguinte: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe por que você tem que se preocupar com a maneira de viver? Porque você recebeu uma nova mentalidade. A mente cristã ela é totalmente diferente da mente pagã. A mente pagã é aquela que está em busca dos próprios interesses, é aquela que está em busca das próprias paixões. Mas a mente cristã é, em outras palavras, a mente do próprio Cristo em nós. Você lembra do texto de Romanos 12, verso 2? E não vos amoldeis ao padrão deste século, mas sejais transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente, para que assim vocês possam compreender quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Essa é a segunda razão que Paulo dá para você. Você tem que se preocupar com a sua vida de fé, com a sua conduta diante das pessoas, porque a mente que você recebeu, se é que você é de Deus, se é que você é um filho de Deus, é uma mente totalmente transformada e renovada pelo Espírito do Senhor. Isso é tão interessante porque a terceira razão, meus irmãos, que se encontra no início do capítulo 5, olha lá no verso 1, ela é um resultado natural disso. Porque o que Paulo diz no verso 1 do capítulo 5? Portanto, olha a conclusão mais uma vez: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se a vida cristã é um presente, se nós recebemos uma nova mente, a vida cristã, em outras palavras, nada mais é do que uma vida que tem como modelo o próprio Deus. Sabe por que você tem que se preocupar com a sua conduta? Porque se você é um cristão de fato, nós devemos espelhar o Senhor. Nós devemos espelhar o Senhor. O apóstolo Paulo mesmo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, diz: nós precisamos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a ideia não é perfeição no sentido de ser alguém inerrante, muito pelo contrário, é alguém que é íntegro, alguém que corresponde ao caráter de Deus. Deus ama, nós amamos. Deus perdoa, nós perdoamos. Deus é fiel, nós também somos fiéis. Aquilo que Deus comunica a nós, dos seus atributos, nós devemos reverberar na nossa conduta, à medida que nós buscamos viver em santidade. Mas a quarta razão que nós temos, meus irmãos, ela se encontra nos versos 7 e 8 desse capítulo 5, quando Paulo vai dizer para nós assim: portanto, mais uma vez ele conclui, não participem com eles dessas coisas. Que coisas? Das práticas imorais que ele falou nos versos anteriores aqui. E ele continua dizendo: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Sabe qual é a quarta razão pela qual nós devemos nos preocupar com a nossa conduta? É porque nós somos da luz. Nós somos filhos da luz. E ser filho da luz é justamente uma qualidade que Deus dá a nós, não porque está em nós, mas porque à medida que nós nos parecemos com o nosso Mestre, nós iluminamos esse mundo. O apóstolo Paulo em Filipenses diz que nós devemos ser como estrelas que brilham. Estrelas que brilham. O Senhor Jesus diz para nós o quê? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Veja, meus irmãos, nós não temos aqui desculpas. Talvez você pense que a sua conduta é algo que você tem que se preocupar porque o pastor Guilherme vai pegar no seu pé. E o gabinete do pastor Guilherme é pesado. Talvez seja a sua liderança, e você pensa assim: mas a minha liderança, eu tenho que prestar contas para a minha liderança, então eu tenho que andar na linha aqui. Eu vou dizer para você que você está voando baixo, sabe? Voa um pouquinho mais alto. Você tem que prestar contas para Deus. Porque você pode esconder seus pecados de todo mundo, mas não dele. Está entendendo? A gente precisa cuidar da nossa conduta justamente porque Deus nos deu a vida cristã como um presente. Porque Deus nos deu uma nova mentalidade. Porque Deus se coloca como modelo de piedade para nós. Ele é o nosso modelo de santidade. E porque nós somos filhos da luz. É motivado por isso que Paulo fala aqui, dentro de todo esse argumento que ele vem no verso 15 que nós lemos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Coloca que não seja como insensatos. Esse é o problema nosso. O problema nosso é justamente, mesmo diante dessas razões, a gente ainda abraça a insensatez e vive de uma maneira desagradável a Deus. Difícil, não é? Difícil. Mas veja, quando o texto desenvolve para nós a respeito da sabedoria, ele vai dizer assim: não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Talvez você conheça esse texto com uma expressão, remindo o tempo. Lembra? Remindo o tempo.
A ideia de Paulo aqui é que você só vence a insensatez, só cuida da sua conduta vivendo em sabedoria. Essa é a primeira afirmação. Mas viver em sabedoria não é algo que se traduz pelo conhecimento por si só. A sabedoria é algo que se traduz na sua vida. A sabedoria cristã, ela é extremamente e totalmente prática. Ela tem a ver com conduta. Sabe o que é do tipo, a gente pensar, acho que uma das piores frustrações é a gente pensar que a gente é sábio, é pensar que nós estamos certos, é pensar que nós temos razão e no final do dia a gente ser frustrado e decepcionado com a nossa falha. É ou não é? A insensatez faz isso, meus irmãos. Ela ilude você. Talvez você está ouvindo esse sermão aqui e já pensou o seguinte: já ouvi muito disso aí. Já ouvi muito essas lições. Já ouvi muito pastor dizer isso. Mas aí que está. Você come caviar num dia, depois no outro dia você vai comer aquela macarronada italiana, depois no outro dia não. Eu tenho certeza que a grande maioria é arroz e feijão, não é? É o que vai dar sustância. A gente tem que repetir o básico mesmo. Porque a gente tropeça, não é em pedregulho, é em pedrinha pequena. É naquilo que você sabe, é papel nosso como pastores, relembrar daquilo que você sabe. E insiste em esquecer. Isso que é insensatez. Se esquecer daquilo que a gente não deve. Se esquecer daquilo que é básico para nós. E é isso que Paulo está fazendo para a igreja de Éfeso. Vocês precisam viver em sabedoria. Mas viver em sabedoria não é apenas saber a respeito do Evangelho, concordar com o texto bíblico. A gente às vezes pensa que é suficiente. Eu concordo com o texto bíblico, eu concordo com o que o pastor está dizendo, mas não é suficiente. A tradução disso tem que ser na sua segunda-feira, meu irmão. É amanhã que tudo acontece. A cada semana o pastor Guilherme pregando para vocês aqui, eu tenho certeza, nas nossas conversas, a gente orando e conversando a respeito do nosso ministério, a gente sempre enfatiza que se nosso sermão não tocar a sua segunda-feira, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente precisa desenvolver uma consciência cristã que leve a gente a crer no Evangelho, mas um Evangelho que, ao ser crer, ele sempre é traduzido de modo prático na sua vida. Cada semana você tem que receber mais mantimentos para poder santificar sua casa, santificar seu casamento, santificar seu trabalho, santificar sua conduta diante dos seus pais, nos ambientes onde ninguém está vendo. É ali que você tem que se lembrar disso aqui. Tome cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como um insensato, mas como um sábio, aproveitando cada uma das oportunidades. Mas olha só, a razão que Paulo coloca, veja o final do verso 16. Porque os dias são maus. Por que eu e você precisamos cuidar da nossa conduta? Porque os dias são maus. Os dias são maus. E a ideia aqui, meus irmãos, Paulo não está falando para nós sobre remir um tempo, cuidar do tempo no sentido de você ter aquela pessoa que tem o aplicativo em casa para fazer o tiquezinho lá da produtividade. Eu orei, trabalhei, fiz tal coisa, e no final do dia você diz, olha, aproveitei muito as 12, 15 horas do meu dia. A ideia não é essa. Não é você ser produtivo. Isso aqui deixa para os gurus de trabalho aí fora. O ponto aqui de Paulo é, a ideia de dias maus é que o tempo presente que nós temos, ele é marcado por maldade. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Porque os dias são maus. Porque o dia é mau. A gente não tem que andar ansioso pelas preocupações, mas buscando segurança no Senhor, porque os dias são maus. Mas o que significa os dias serem maus? É justamente entender que o tempo que eu e você vivemos, entre a vinda de Jesus Cristo e o retorno na sua segunda vinda, é marcado por maldade. É marcado justamente pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, que está operando nos filhos da desobediência. Volte no capítulo 2, do texto de Efésios, veja o que o Paulo diz para nós. Quando ele diz o seguinte, verso 2 do capítulo 2, nos quais costumavam viver. Ele está falando da vida de pecado. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. Essa é uma expressão grega para se referir à ação espiritual maligna. E ele diz o seguinte. O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu tenho uma expressão que eu comento muito com alguns amigos. Que é o seguinte. Quem não crê em Cristo é marionete do diabo. Quem não crê em Jesus está sendo conduzido pelo inferno. Se você não confessou a Cristo verdadeiramente, meu irmão, se você não conhece verdadeiramente ao Senhor, você talvez não saiba disso. Mas eu quero dizer para você que talvez você seja marionete do diabo. Porque se você não é um escravo da justiça de Deus, que busca cuidar da sua conduta, você vai ser um escravo dos seus pecados. Alguém que vai promover morte.
Alguém que não vai remir o tempo. Então sabe o que significa remir o tempo? Aproveitar cada oportunidade nesse período, nessa era que é má. É justamente naquele momento em que aconteceu aquilo que você mais temia. Alguém falou algo ruim com você. Você vira outra face. É no momento onde você tem todas as razões para ter razão e bater a mão na mesa. Você não bate a mão na mesa, você abre um abraço. É um momento onde você tem as razões para poder não querer perdoar, o que é que seja, segundo os seus padrões, mas você perdoa. Sabe por quê? Porque Paulo está falando de conduta. Se ele está falando de conduta, viver em sabedoria, aproveitando as oportunidades toda vez que eu tiver uma oportunidade para fazer o que não agrada ao Senhor, eu tenho que fazer o que agrada ao Senhor. Isso que é remir tempo, gente. Isso que é aproveitar cada oportunidade. Paulo está chamando a gente justamente para preencher o nosso tempo de maneira santa e sábia. E aí é um ponto importante para vocês, para mim, para todos nós. Quando a gente fala de remir tempo, a gente também não pode esquecer da maneira como a gente gasta nosso tempo. Agostinho colocou para nós na história da igreja que aquilo que nós amamos, aquilo que o nosso coração está, é aquilo que nós daremos maior importância e interesse. Geralmente a gente pode fazer até na nossa prática diária o raciocínio inverso, né? O que nós gastamos mais tempo é aquilo que nós amamos. E aí a pergunta que você tem que fazer para você agora: como é que você está administrando seus dias? Você gasta mais tempo com o quê? Pensa aí, como é que é a sua segunda a sábado? Você tem aqui aproximadamente, somando, me ajuda aí, pastor Guilherme, 3 horinhas no domingo, mais ou menos isso. 3 horas que você tem para estar aqui, cantar algumas músicas, ouvir uma palavra e de alguma forma encenar aquilo que todos nós sabemos fazer do que é um crente. A gente sabe entrar aqui, sentar, levantar a mão, cantar, ouvir, dizer amém, a gente sabe fazer tudo isso. Só que a vida cristã se traduz nos demais dias da semana. E é aí que as coisas têm que fazer sentido. E é aí que você tem que entender como você está remindo seu tempo, como você está gastando seus dias. Paulo vai colocar para nós a maneira que a gente consegue lutar contra isso. Gastar o tempo de maneira ruim. O tempo de maneira danosa para a nossa espiritualidade, danosa para a nossa jornada de fé. E aqui vai a minha segunda lição da noite, meus irmãos. Se num primeiro momento Paulo fala para nós que a gente tem que preencher o nosso tempo de maneira santa e de maneira sábia, ele vai dizer para nós agora que é compreendendo a vontade do Senhor. É compreender a vontade do Senhor, que é o caminho para que a gente vença a insensatez e viva em sabedoria. Porque a questão não é meramente moralidade por moralidade. Porque talvez você pode pensar assim: se eu tenho que cuidar da minha maneira de viver, então eu vou fazer uma lista de vários pecados e coisas que eu tenho cometido, e aí todos os dias eu vou fazer um tiquezinho em cada ponto da lista para ver se eu cometi esses pecados. Não é assim que funciona. Olha o que Paulo vai falar para nós no verso 17. Portanto, ele conclui mais uma vez. Depois do que ele disse, ele conclui e diz: não sejam insensatos. Ele retoma o tema da insensatez e diz: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí entra um ponto importante para nós. Você está percebendo o paralelo do texto? Não sejam insensatos, mas procurem o quê? Viver como sábios. Não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Conseguiu montar o quadro aí? Insensatez, insensatez, sabedoria, vontade do Senhor. Ser sábio, gente, é meditar nisso aqui de dia e de noite. É meditar na palavra de Deus. Não existe vida cristã santa sem a palavra que é santa nos conduzindo. Não existe. Não tem como eu e você vencermos nossos pecados por conta própria. A gente tem a síndrome de Simão. Sabe Simão Pedro? A síndrome de Simão. Nós somos os primeiros a prometermos: Senhor, nunca te negarei. Senhor, eu vou ser o primeiro a chegar no horário do ensaio. Senhor, eu vou ser o primeiro a chegar no culto das mulheres. Senhor, eu vou ser o primeiro ali a cumprir as minhas tarefas que o pastor Guilherme pediu para mim. Senhor, eu vou ser o primeiro a ser o exemplo ali com tanta coisa. Só que a gente chega meia hora depois do ensaio, falta no culto das mulheres, esquece metade do que o pastor Guilherme pediu, sua liderança, etc. Por quê? Porque a gente é rápido em prometer coisas, que a gente se ancora nas nossas próprias capacidades, pensando que no final das contas é o quê? Se a gente fizer certinho, porque a gente consegue fazer, a gente faz o que é certo diante de Deus. Mas aí que está, meu irmão, até mesmo a santificação que você anseia é uma graça de Deus. A santificação não é um processo pelo qual a responsabilidade é somente sua. Não! Você luta contra os seus pecados, mas de uma maneira misteriosa, a sua luta contra os seus pecados, pela qual você se esforça,
Se é debaixo da dependência do Senhor, é a própria graça de Deus atuando em você e santificando você. Esse é o mistério da santificação. Nós trabalhamos e Deus trabalha em nós. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Mas é interessante que um texto como esse talvez desperte em você o seguinte: compreender a vontade do Senhor? Que faculdade que eu vou estudar? Estou na dúvida se eu vou prestar um vestibular para a USP, ou se eu vou para a faculdade privada. Como é que eu vou fazer? Com quem que eu vou me casar? Porque Paulo falou que eu tenho que compreender a vontade de Deus, então eu vou tentar compreender agora essas questões da minha vida. Meu irmão, Paulo não está falando disso. Paulo não está falando das vontades particulares da sua vida, não. Paulo está falando da vontade de Deus, que Ele tem para o povo dele. A ideia aqui é justamente pensar para nós o seguinte: a vontade de Deus não é um tesouro escondido. Às vezes parece, não é? Que Deus está brincando de pique-esconde com a gente, não é? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Você não sabe responder. Então você fica vivendo a vida, até o momento que acontece a coisa, você fala: essa era a vontade de Deus. É como se a vontade de Deus fosse assim. Em alguma hora ela vai aparecer. Porque a gente pensa que vida cristã pressupõe ser passivo. Sabe o que é isso? Sentar numa cadeira e esperar que o Senhor venha, maranata. Mas não é. A nossa vida cristã, ela é traduzida justamente por uma vida que é intencional, que está interessada em dia após dia viver em nome de Jesus, para Jesus e com Jesus. É por isso, meu irmão, que você, quando é incentivado a compreender, olha só, compreensão é totalmente diferente de descoberta, não é? Não é descobrir, é compreender. Paulo está falando diretamente para você que você precisa meditar nisso aqui. Já parou para pensar que talvez as principais respostas de oração que você espera, elas estão domingo a domingo, toda vez que seu pastor abre a Bíblia? As respostas de oração que você quer ter para a sua vida, está talvez guardado na sua casa, no seu armário, no seu guarda-roupa, na sua estante, seu criado mudo, enfim. Porque está lá na palavra de Deus que a gente muitas vezes não abre. Meu irmão, a gente precisa seguir o ano, não precisa? Deus espera que a gente seja santo. Deus espera que a gente viva de maneira santa. Só que a gente tem que deixar alguma coisa para trás. E a principal coisa que Deus chama para a gente deixar para trás é insensatez. Deixar a insensatez para trás. Abra comigo em Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus tem registrado no Evangelho de Mateus aquilo que foi conhecido para nós como o Sermão do Monte. Esse sermão está no capítulo 5, 6 e 7. E o Senhor Jesus faz o quê? Ele passa a discorrer acerca de verdades eternas a respeito do seu reino e de todos aqueles que adentram esse reino. Ou seja, se nós cremos que todos nós aqui somos filhos de Deus, nós estamos nesse reino. Logo, as exigências que estão sobre todos aqueles que Jesus aqui qualificou, estão também sobre nós. Mas é interessante a maneira como Jesus termina o Sermão do Monte. Porque ele termina o Sermão do Monte, no capítulo 7, dizendo para nós o seguinte, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, vamos colocar aqui, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Talvez você sempre leu esse texto e encarou as tempestades que Jesus qualifica aqui como as tempestades da vida. Aí você pensa o seguinte: eu preciso ser prudente, porque senão os sofrimentos que eu passo na minha casa, eles não vão cessar. Mas se você vê os versos anteriores, Jesus usou duas metáforas. Ele usa a primeira metáfora do caminho estreito, da porta estreita e porta larga, e ele está falando sobre condenação eterna. Em seguida ele fala da árvore que dá bom fruto e da árvore que não dá fruto. Ele também está falando sobre condenação eterna. E ele termina o texto dizendo para nós sobre o homem prudente e o insensato. E termina falando sobre uma tempestade pela qual uma casa construída sobre a areia tem grande ruína. Sabe o que Jesus está falando aqui, meus irmãos? De eternidade. Cuidar da sua conduta, deixar para trás a insensatez, é ter uma consciência de que o que está em jogo é a eternidade. O que está em jogo
não é o seu bom procedimento diante de nós aqui. Aqui é pouco, é eternidade. Mas veja, a graça para você, a graça para mim, porque Jesus coloca para nós que nós podemos construir nossa casa sobre uma rocha. E sabe o que é engraçado? Jesus está falando dele mesmo. Jesus é a pedra angular da igreja. Jesus é a pedra sobre a qual nós, todos que cremos nele, estamos sendo construídos como um edifício espiritual, uma casa espiritual pela qual Deus habita entre nós. Mas sabe como que Deus é qualificado, ou melhor, Cristo é qualificado por Deus também? Como poder de Deus e sabedoria de Deus. A gente está falando de conduta e de sabedoria, e de compreender a vontade de Deus. Mas sabe onde tudo começa? Na sabedoria que se fez carne. Porque tudo aquilo que Cristo oferece, Ele é. Tudo que Cristo oferece para nós como sabedoria, como bênção, como dádiva, Ele se apresenta como isso. Se você está talvez desanimado por alguma razão com a sua conduta, anima o coração agora. A graça de Deus te abraça. Se você está entristecido porque seus pecados estão sendo pesados demais, joga no chão agora aqui, abraça Jesus. Encontre novidade de vida nele. Não desperdiça seus dias. Aproveite cada oportunidade de maneira santa e sábia. E tenha Jesus como aquele que é a fonte de toda sabedoria, graça e poder que eu e você precisamos para vencer a nossa vida insensata e vivermos em sabedoria em nome dele. Amém? Abaixa a sua cabeça, deixa eu orar pela sua vida. Pai, obrigado pela tua misericórdia sobre nós e pela tua graça, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, fiel. Obrigado porque, sendo fiel, o Senhor permanece, ó Pai, sendo o nosso Pai, o nosso Senhor, mesmo diante da nossa infidelidade, do nosso pecado, mesmo diante da nossa insensatez, o Senhor continua permanecendo fiel, Pai. Isso é graça, Senhor. E nós podemos descansar em saber que, apesar dos nossos pecados, o Senhor continua ainda assim providenciando a nós todas as condições possíveis para que a gente viva em santidade, viva em plenitude. Mas a gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor, ó Pai, até mesmo para viver aquilo que o Senhor exige de nós. O Senhor nos pede que a gente venha perdoar e a gente precisa da Tua graça para perdoar. O Senhor espera que a gente venha ser fiel uns para com os outros, amáveis, venhamos ser misericordiosos, pacificadores, humildes. Mas a gente precisa da Tua graça, Pai. A gente precisa da graça do Senhor atuando em nosso viver, para que a gente possa viver de modo digno da vocação que o Senhor nos deu, de sermos chamados filhos do Senhor. Aqui está a nossa igreja, Pai, seu povo, a PIBVG, todos aqueles que talvez estejam também assistindo aqui. Nós oramos para que a Tua graça os alcance, para que Jesus, que é a fonte de toda a sabedoria, toque seus corações, para que a maneira insensata pela qual nós vivemos os nossos dias, muitas das vezes, o Senhor Jesus possa, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, ser o nosso guia, ser o nosso modelo, ser aquele que nos toma pela mão e que nos ensina a viver de maneira santa e digna, ó Pai. Que o nosso amor venha crescer acima de todas as coisas pelo nosso Salvador e Redentor. E que à medida que o nosso amor aumente, assim nós também aumentemos o nosso amor uns para com os outros e venhamos viver a maneira amável que o Senhor nos chamou para viver, ó Pai. Abençoe-nos. No santo nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.